A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o surgimento da Anvisa. O senhor foi o primeiro presidente. Como foi esse processo? O senhor falou bastante aqui da questão do SUS, mas e a Anvisa especificamente? Veja bem, em 1998, nós estávamos na década da abertura do Brasil ao mundo do outro imbecil, o Collor, né? O caçador de marajás, tá certo? E além disso, de um sujeito que é considerado de esquerda, mas é um liberal progressista, que é o Fernando Henrique Cardoso. Ele é considerado de esquerda? Tem gente que considera ele de esquerda. Eu gostei do termo liberal progressista. Olha lá. Mas o Fernando Henrique, ele fez Primeiro, tanto um quanto o outro participaram da reconstrução da democracia. Não há dúvida disso. Mas o Collor abriu o país para o mundo, número um. E o Fernando Henrique estabilizou a economia, né? O que foi muito importante para a gente conseguir recuperar o poder de compra do nosso dinheiro, particularmente por parte dos pobres. O imposto sobre... a inflação é um imposto sobre a renda, não há dúvida. Então, nesse momento, o Brasil, que era uma economia extremamente fechada, começou a ser aberta ao mundo. Eu, em 1998, em agosto de 98, estava lá na Anvisa, estava na Secretaria de Vigilância Sanitária, e recebi lá uma comitiva de fabricantes de panetone brasileiro. Eles foram lá reclamar que os panetones argentinos estavam invadindo o Brasil e que eles tinham uma condição de competição que nós não tínhamos. Eu falei, por que vocês não conseguem ser tão competidores quanto eles? Eu falei, doutor, panetone aqui no Brasil tem que ter registro na vigilância sanitária, a fábrica tem que ter licença de funcionamento da vigilância sanitária. Os argentinos não têm que ter registro e não têm que ter a fábrica visitada. Assim não dá, eles estão com uma vantagem competitiva muito grande. Tá bom. Fiz uma regra e publiquei, exigindo que panetone de qualquer procedência, primeiro, tivesse que ter registro e a fábrica inspeção da Vigilância Sanitária Brasileira. E toda a carga que entrasse no Brasil teria que ter fiscalização da Vigilância Sanitária. Por uma série de razões, era possível fazer isso naquele momento. Havia um monte de órgãos do Ministério da Saúde que tinham sido desativados. E esses órgãos tinham um monte de gente trabalhando lá. E essa gente não queria sair do âmbito federal e fizeram escolhas para serem absorvidos no âmbito federal através de estruturas federais que continuaram a existir nos estados. Qual era a estrutura federal mais pesada da área da saúde que continuava existindo? A vigilância sanitária. Então, para trabalhar no plantão de Cumbica, tinha que fazer sorteio para ver quem ia trabalhar, porque não cabia todo mundo em Cumbica, tá certo? Era uma coisa louca. O fato é que, naquele momento, a coisa que mais o industrial brasileiro da área da saúde queria, a saúde, alimento, medicamento, cosmético, produtos de limpeza, material médico hospitalar, movimenta 30% do PIB brasileiro. 30% do PIB brasileiro. Esses 30% do PIB brasileiro estavam sem um controle das condições de produção. Então, a multinacional, a empresa nacional mais séria, investia em controle de qualidade, em uniformidade de produção. O resto era o resto. Produzia qualquer merda e isso era colocado no mercado e consumido. E era muito ruim uma boa parte dessa produção, de qualquer uma dessas áreas que eu estou mencionando. Então, a indústria que tinha maior parte do mercado, porque essas indústrias mais sérias, elas detinham maior poder no mercado, de capital nacional e de capital multinacional. Essa indústria
queria uma vigilância sanitária que funcionasse. Então, de novo, a Anvisa não foi criada porque o Serra queria, porque o Fernando Henrique queria, porque eles me chamaram. Porque a economia brasileira precisava de regulação das condições que dão origem a um produto adequado para a sociedade. Houve uma demanda por isso. A Anvisa foi criada e virou um sucesso. Não virou um sucesso porque eu fiz, porque tá todo mundo... Não, virou um sucesso porque era preciso virar um sucesso. Uma das coisas que foi proibida é gordura trans, né? Não, veja, foi proibido um monte de coisa. Então... Mas gordura trans é uma das coisas que foram proibidas. Tem uma dúvida particular. Há uma crítica com relação à qualidade de alguns produtos que nos anos 90 eram mais gostosos, palatavelmente, do que são hoje. Tipo bolachas recheadas, por exemplo. Você vai comprar aquela bolacha Bono de doce de leite, tem a menor similaridade com aquilo que a gente comia há 20 anos atrás. Tem uma questão de custo, uma questão inflacionária, que você precisa manter o produto naquele preço para distribuir para aquele tipo de população que costuma comer aquela bolacha. Mas também se fala, proibiram a gordura trans e mataram minha bolacha. Isso é verdade? Não é. Tecnicamente falando, não é. Porque a gordura trans, ela é substituível por gordura saturada. A gordura saturada, para produzir esse tipo de efeito, ela vem de um outro tipo de vegetal chamado palma. É o óleo de palma. Hoje o Brasil é um grande produtor de óleo de palma, se adaptou nesses 10 anos que essa regra está valendo. E hoje existe a possibilidade de fazer um doce que você tenha o efeito da gordura trans, que é de negar as nossas papilas, perceber o gosto ruim daquilo que você está comendo. Né? Então, sobra açúcar ou sal. E aí é que você fica feliz e engorda, né? A grande desvantagem da gordura trans é que a gordura trans não tem utilidade no nosso processo fisiológico. Ela não vira nada. As outras gorduras, elas ou viram energia ou elas são expelidas, mas elas viram alguma coisa. Os açúcares, mesma coisa. As proteínas, a mesma coisa. A gordura trans não tinha o que fazer com ela. Mesmo os magros não punham a gordura trans para fora. A gordura trans ia parar na cintura abdominal. E tudo que para na cintura abdominal leva você a ter uma circunferência maior, e a circunferência maior aumenta a necessidade de pressão do seu coração e gera hipertensão. Então a gordura trans, ela foi colocada para fora do mundo não por motivos econômicos, por motivos sanitários. Dá para se dizer que hoje, com relação a alimentos industrializados, porque a gente estava falando aqui de agrotóxicos e tudo mais, mas comparando, né, como se comia em termos de alimentos industrializados há 20, 30 anos, evoluímos muito, então. Sabemos mais. Evolução, não sei, né? Hoje a gente não come melhor do que comíamos há 20 anos atrás. Hoje o acesso à comida é muito mais fácil, né? Hoje o acesso à comida é mais fácil. Agora, o alimento industrializado, com a nova é a classificação feita pelos nossos cientistas lá da Faculdade de Saúde Pública. Então, tem o ultraprocessado, processado, não processado. O alimento ultraprocessado é um alimento rico em coisas que nós deveríamos tomar cuidado para comer, que é açúcar e gordura, né? E sal. Açúcar, gordura e sal. Então, o ultraprocessado tem mais sal para dar sabor, que eu gosto. Tem mais açúcar para dar sabor, que eu gosto. E tem mais gordura para cancelar sabores que eu não gosto. É assim que se faz o ultraprocessado. Então, hoje nós temos mais ultraprocessados. Ou seja, em relação ao tempo em que comíamos arroz e feijão, piorou a nossa dieta. Olha só. Nós temos que aprender a comer. Hoje existe a rotulagem nutricional obrigatória.
os produtos industrializados, rico em, pobre em, exagerado em, sim. você tem informação. Foi a vida que Você continua se alimentando mal, porque, pela mesma razão que nós estávamos discutindo agora de pouco, aquele sujeito que o seu motorista de táxi, né? É um reticente, um cara que não quer acreditar no que a ciência informa. Exatamente. E hoje eu tenho a impressão que comer bem virou uma espécie de luxo também. A comida saudável parece estar muito mais cara do que a não saudável. Assim. Cara, deixa o professor responder. Depende. Eu acho que nós hoje sabemos escolher um pouco mais. E existem, é lógico, existem restaurantes, mas hoje, por exemplo, as cozinhas do movimento MST. As cozinhas do MST são cozinhas que fazem exclusivamente cozinha orgânica. Com impressionante. Deles. Isso é uma delícia. Eu já comi nas comidas da cozinha do MST.